Olá, seja bem-vindo, chega mais, porque a gente está começando um novo episódio do Conversas Digitais, o seu podcast que desbrava o universo da tecnologia, da inovação, e hoje o episódio promete. A gente vai falar sobre novos negócios vencedores e a ideia é te contar um pouquinho de como explorar territórios inexploráveis. E para isso temos convidados muito especiais. Aqui comigo eu tenho ele, que já encontrei em outras ocasiões e é sempre um prazer, Bruno Stefani. Oi, Bruno, tudo bem? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com os amigos. O Bruno é professor e conselheiro de inovação de grandes empresas. E também aqui do meu lado, Rodrigo Carazoli. Ele é gerente geral de inovação e Assolab na ArcelorMittal. E aí, Rodrigo, como é que vamos? Beleza, Tassos? Bom, e aí, pessoal? Prazer estar com vocês aqui. Bruno, nosso parceiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, Bruno. Essa conversa animada, né, Tassos? Não, e a gente fala, né, de representantes, vocês que já passam ou passaram por grandes empresas, e logo de cara, quando a gente fala de líderes nos segmentos em que atuam, como é que faz para manter o apetite pela inovação, primeiro, e além disso, como encontrar, então, essas possibilidades com novos negócios, né? Aquela ideia de se descobrir novas maneiras, novas receitas, até um assunto muito atual. Bora. Acho que a primeira coisa, cara, quando eu penso assim nessa pergunta, é a gente entender que não existe mais setor. Porque a gente está muito acostumado, né, a falar, o setor da minha empresa, o setor onde eu atuo, eu sou líder do meu setor. Não tem mais setor. O maior vendedor de iPhone do Brasil é o Itaú. O Magalu tem um banco. Quem que é concorrente de quem? Quem está no setor de quem? Acho que entender isso é o primeiro passo. E o segundo é abraçar essa mudança e entender que as empresas precisam se reinventar numa velocidade muito maior do que antes. Você literalmente precisa entender onde que você está, que jogo que você está jogando, entender seu consumidor e trazer mais produtos e serviços que resolvem o problema das pessoas. Esse é o jogo de hoje. E toda a liderança, aparentemente, dos clientes que eu tenho, das conversas que eu tenho feito, quer aprender, quer falar de inovação. O difícil é executar. O difícil é transformar essa inovação num novo negócio, uma nova oportunidade. Mas hoje eu vejo uma liderança a fim de aprender. Não sei se o Rodrigo concorda, mas é isso que eu tenho enxergado. Com certeza, concordo. Eu acho assim, por trás de tudo isso, na verdade, é a necessidade da sobrevivência, não? De manter os negócios competitivos, porque a velocidade fica cada vez maior, os negócios estão se reinventando muito rápido, e se a gente fica só focado, né, em melhorar o que já existe, o risco é que a gente tenha um cavalo que anda muito bem, mas vem um carro e nos atropela, né? Então, eu também penso dessa forma. Eu acho que a mestria, né, a gente chama de mestria organizacional, é fundamental. A empresa tem que cuidar do hoje, mas ao mesmo tempo ela tem que ter apostas disruptivas, né, pensar no futuro e saber, principalmente, eu acho que essa é a minha dificuldade, saber como equilibrar esses dois pratinhos ao mesmo tempo. Acho que esse é o segredo das empresas longevas e aquelas que estão vindo para contar a história. Agora, na experiência de vocês, nós estamos falando de, muitas vezes, grandes empresas que querem fazer a inovação, mas empresas são feitas de pessoas. E aí, entrando mais num ponto aqui de, talvez, dica, quais são as habilidades que vocês buscam para si mesmos e também para os liderados, para as pessoas com as quais vocês conversam e que também querem fazer parte desse movimento? Porque isso tem que partir de alguém. Como faz para essa iniciativa acontecer? E não sei se é estudo ou se algum tipo de treinamento mais formal, mas quais são as ferramentas para chegar nessa proposta do explorar o inexplorado? Vou começar aqui porque eu lembrei de uma coisa. Eu tenho um amigo, Conrado Schwalker, acho que é assim que fala sobre o nome dele. Ele é um cara especialista em aprendizagem. Ele criou uma metodologia chamada CEP mais R. CEP mais R. Ele diz que aprendizagem é conteúdo formal, livro, podcast, curso, o que você quiser. O E é experiência, tá? Por exemplo, num evento, participar ativamente, tentando buscar experiências para sua vida. O P de pessoas, se conectar a pessoas. E o R de redes. Esse, para mim, acho que é o grande gabarito de como é que você aprende, de como é que você está exposto, de como é que, de verdade, você está ali tentando aprender. E, especialmente nos dias de hoje, a gente tem 3 temas que são fundamentais, seja você um CEO, seja você um jovem que está começando sua carreira, que é a tecnologia, entender qual que é o momento, qual que é a temperatura da tecnologia. Você está falando aqui de AI muito nos últimos meses e vai falar nos próximos anos. Tem que saber
tem que fazer um curso, tem que viver a experiência, tem que conectar com as pessoas, tem que testar, inclusive. tem que testar, tem que botar a mão na massa. Novos modelos de negócio, porque a gente está muito acostumado com compra e venda, né? Ou produz e distribui. Cara, mas e a assinatura? E o freemium? São coisas que a gente não está acostumado. Será que na indústria de aço não dá para fazer isso? E o 3 é comportamento do ser humano. A gente precisa cada vez mais estudar pessoas e entender o que essas pessoas querem. Hoje a gente está muito afim de expor nossos dados, de falar o que a gente pensa, de oferecer dados para as empresas. Talvez a dificuldade das empresas seja usar. De novo, passa pela execução. Mas para mim é um pouco disso. É bacana. E eu acrescentaria que é um pouco desmistificar também a inovação, né? Quando a gente começa a endeusar muita inovação e colocar ela no pedestal, isso acaba gerando um certo afastamento das pessoas e as pessoas falam, será que isso é relevante para mim? Então, entender a inovação do seu ponto de vista de medo, né? De achar que aquilo ali pode trazer algum malefício também, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar e entender que a inovação é prática, ela tem que gerar resultados, a gente até fala que inovação realmente tem que gerar nota fiscal, senão não é uma inovação, né? E a partir do momento que a gente entende isso, a gente tem um terreno que está mais fértil para que ela possa florescer. E eu acho que essas capacitações são muito importantes, a gente tem várias tendências, né? A AI é uma delas, a gente tem blockchain também vindo muito forte, né? Então, são várias tendências que se amarram, mas isso tudo tem que desembocar em projetos, em coisas factíveis que a gente possa executar, seja no viés de novos negócios, seja no viés de investimento em startups, ou seja no viés de projetos realmente que vão fortalecer ali a empresa, né? Então, a gente precisa ver esse ciclo mexendo para que ele se retroalimente e as pessoas tenham motivação a partir do resultado que vão colhendo para continuar inovando e trazendo isso aí. Isso, obviamente, começa muito de cima para baixo, né? O CDR tem um papel fundamental para liderar e motivar esse processo, mas ele é muito alimentado pela média gerista que vai fazer isso acontecer e, obviamente, porque tem baixas executivos também. Então, tem que ser um ciclo completo.